Senhor presidente, senhores vereadores, estudantes que se fazem presentes, sejam bem-vindos. Ex-vereador Ivo Pankevitz, nosso amigo, adversário político e amigo, membros da imprensa, senhores e senhoras internautas que nos acompanham. Em primeiro lugar, fazer a referência aos alunos aqui. Talvez algum de vocês nunca tenha entrado no Poder Legislativo Municipal. E com mais dificuldade até no estadual, em Florianópolis, no federal. E muitas pessoas, sem virem aqui na Câmara, ficam dizendo, vereador sabe fazer projeto de nome de rua. Vereador só sabe fazer projeto que não tem importância nenhuma. E o que estão vendo hoje aqui são discussões sobre assuntos importantes, sobre questão de loteamentos, que isso impacta a todos nós, mesmo os que não somos beneficiados diretamente com os loteamentos, mas o que se pretende hoje é evitar que nós todos paguemos asfalto para aqueles que vão morar lá. E são outros tantos projetos, questão de saúde, isso tudo tal. É muito importante vocês virem aqui, estudantes de Direito ainda, e daqui acho que agora com a grade nova, quarto e quinto ano, vocês terão Direito Administrativo. Agora são 2 anos de Direito Administrativo. Matéria que eu dava até pouco tempo atrás, estou licenciado justamente para exercer o mandato legislativo e quero voltar. Já digo de antemão que eu quero voltar da aula, porque eu adorava dar aula. A gente se mantém reciclado o tempo todo com a juventude. É muito gostoso e eu quero voltar a dar aula. Eu estou aguardando para voltar. E se vocês forem meus alunos lá na frente, eu vou explicar para vocês exatamente o que eu falei hoje, a questão de orçamento. O que significa um orçamento? As leis orçamentárias, por que são importantes? O que isso pode parecer balela e não é justamente a divisão de poderes faz com que o Poder Executivo tenha que pedir autorização legislativa, nós, os representantes eleitos pelo povo, para ver se eles podem ou não fazer uma ação. Daqui a alguns anos a gente se encontra. Sejam todos bem-vindos e espero que aproveitem bastante a nossa sessão. E eu ia terminar aqui, não fosse manifestação do vereador Peter Knoibler. Não sei dessa ação que o senhor mencionou. Não sabia. Nunca soube. Nunca vi essa ação. Até perguntei quem foi que fez. A IMAB fez uma ação civil pública contra essas pessoas. Nunca fiquei sabendo. Aliás, eu acho que talvez nenhum de nós soubéssemos até agora dessa lei. O senhor sabia porque o senhor foi procurado. Não, eu digo, foi procurado não como vereador, mas sim como advogado. Se é justo ou injusto, o juiz disse que não cabe ação. Aliás, o doutor Romano se pauta, na grande maioria de suas decisões, pelo bom senso. Algumas eu não concordo. Não esse tipo de ação, porque eu não posso advogar esse tipo de ação, mas se eu não concordo, recorro. Algumas ganho, algumas perco, já falei isso com ele. Mas ele tem um saber muito grande e uma ponderação nas suas decisões. E em ações feitas contra mim, também já aconteceu de ele não receber ação. Até porque a ação de improbidade, a ação civil pública de improbidade tem 2 momentos. O momento em que se cita os réus para eles fazerem seus esclarecimentos preliminares. Se o juiz entender, já naquele momento, que não tem nada que possa minimamente se apurar de improbidade, mata ali mesmo. Se ele entender que existe alguma coisa a ser apurada, recebe a ação, os réus são citados novamente para fazerem a sua defesa, sua contestação, e aí sim, produção de provas, tal. E já teve 1 ou 2 ações em que o doutor Romano matou ali de cara de ações movidas contra mim. Aquelas ações politiqueiras. O Ministério Público recorreu, a doutora que estava aí, a promotora que estava aí, recorreu, mas não ganhou. Foi mantida a decisão lá em Florianópolis, de matando. Qual a diferença das ações que eram feitas contra mim e ações que eram feitas dessa aí? Alguém aqui já tinha ouvido falar desta ação, fora o vereador Godoy? Ninguém. Nas ações que foram feitas contra mim, e não foram ações feitas pela prefeitura, pela administração municipal naquele momento. Muito embora Tudo partiu de denúncias feitas no dia 28 de dezembro de 2012, faltando 3 dias para acabar o mandato,
O prefeito, então, mandou um dossiê contando o caso. Caso A, caso B, caso C, caso D. E mandou ao Ministério Público. E encontrou eco numa promotora de justiça que fez os processos. Protocolou 5 ações de improbidade contra mim no mesmo dia. No mesmo dia. E pediu bloqueio dos meus bens. E pediu segredo de justiça, vereador Godoy. O senhor se lembra desse fato? Pediu segredo de justiça. Ou seja, é uma coisa que não devia ser alardeada. Bom, então, até de certa forma, foi o que entendi no momento, visava proteger a integridade das pessoas que estavam sendo acusadas? Não. O objetivo era apenas que os réus não ficassem sabendo que o Ministério Público pediu o bloqueio dos bens e que a juíza, não era o doutor Romano, uma juíza substituta, deu. Ou seja, segredo de justiça, bloquear os bens, e uma semana depois a promotora foi para os jornais falando do processo A, B, C, D e tal. Ora, estudante de direito, se é segredo de justiça, vocês não podem ter acesso ao processo. Ninguém pode ter, só as partes envolvidas. E se é segredo de justiça, não deve-se ficar comentando, até para preservar a moral das pessoas. Nas ações que eram feitas contra mim, seja pela prefeitura, seja pela EMAB, seja pelo Ministério Público, não tinha essa parte, era alardeado. Porque, como eu falei dias atrás, o objetivo não era ganhar ação. Se ganhar ação, ótimo. Mas o objetivo era sujar o nome. Essa ação, não sei, não vi se é politiqueira ou não, a verdade é que ninguém ficou sabendo. Portanto, a moral das pessoas perante a comunidade ficou protegida. Talvez, claro, a pessoa deve ter se sentido magoada, ofendida, frustrada nos seus direitos subjetivos, não há dúvida, eu sei o que é sofrer uma ação, mas a população não ficou sabendo. E só ficou sabendo hoje porque o vereador Peixe falou. Nas minhas ações, não, era segredo de justiça e o Ministério Público ia lá e alardeava. E quando o Ministério Público não alardeava, a minha oposição ia alardear. Mais uma ação ajuizada contra o Fernando Malon. Eu só quis fazer essas considerações. O que o senhor quer falar? O senhor me permite? É que ele pediu antes, aí eu já lhe dou a parte. Pois não, vereador. Eu queria que você concluísse. Na verdade, eu gostaria... Ficou um pouco tarde o meu raciocínio, mas eu queria contrariar um pouquinho o doutor Dirce, o nosso vereador, e dizer que foi feito esgoto, até porque na época do Fernando Malon nós tivemos a coragem, ele, principal, de fazer a rede coletora de asfalto dali do esgoto, né? A rede coletora de esgoto dali do Malagueta até no Cruzeiro. E o nosso prefeito hoje, então, fez do centro até lá. Então, dizer que nós não fizemos a esgoto fica pesado, sabe? Já vou Temos a parte dessa não tem sobre isso, não tem a ver com o senhor não sabia, mas é que senão vira bate-papo. Vereador Peixe. Obrigado. Pois não, obrigado. Eu só quero me manifestar com relação à sua colocação quanto ao segredo, né, e a não divulgação. Obviamente que eu conhecia essa ação já. Essa? Até, sim. Eu não conhecia. Não, até porque são pessoas da minha relação. Sim, sim. Né? Eu não conhecia. E também, muito provavelmente, não foi divulgado em lugar nenhum, e por ninguém, ou se foi de forma diferente, porque ela, de plano, já não foi aceita liminar pelo bloqueio dos bens. O que mais chama atenção em uma ação dessas, geralmente, não estou dizendo que é todas as vezes, o bloqueio dos bens, Gera impacto. E vamos colocar esse se muito bem colocado, o ex-prefeito Magno tivesse seus bens bloqueados naquela ocasião, seguramente, vereador, eu não tenho a menor dúvida que alguém, não digo que seja o senhor, alguém alardearia isso aos quatro ventos. Sim. Talvez até o Ministério Público como fazia, né? Mas, enfim, são essas manifestações. Mais uma vez, sejam bem-vindos, espero que voltem mais vezes. Não vai ser uma sessão que vai fazer que vocês aprendam tudo do Legislativo. Mas tenho certeza, os vereadores que estão aqui estão imbuídos com o objetivo de fazer o melhor para o São Bento do Sul. Nós temos posições antagônicas, de vez em quando a gente se estressa aqui e tem uns arranca-rabos, mas tudo dentro do respeito, buscando sempre o objetivo. Posições antagônicas não significa que um está certo e um está errado. São pontos de vista diferentes. Sejam bem-vindos, voltem sempre. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador César Godoy, Vossa Excelência, vereador, tem o tempo de até 8 minutos para as suas colocações.